Olá, gente, boa noite. Vamos começar aqui mais uma aula de Zoologia de Invertebrados 2, da disciplina de Ciências Biológicas da UENF. Meu nome é Karine. Hoje a gente vai falar um pouco sobre crustáceos. Vai ser uma aula bem introdutória, bem simples, porque eu já passei para vocês um outro vídeo que fala bastante sobre a diversidade de crustáceos, um pouco da história de vida desses animais, da diversidade, para vocês verem a enorme diversidade de formas, de cores, de funções que eles têm no oceano. Então, essa aula vai ser mais para vocês verem um pouco da anatomia, fisiologia desses animais. Não vamos entrar em grandes detalhes de diversidade, como em outras aulas a gente fala um pouco mais de diversidade desses animais. Vou tentar colocar aqui em cima o link para o vídeo ao qual eu estou me referindo também, para caso alguém esteja assistindo o vídeo e queira saber que vídeo é esse que eu disponibilizei no Classroom para os meus alunos. Bom, dando início então, o nome crustáceo vem do latim crusta, que quer dizer concha, e esse termo se refere justamente a essa carapaça dura que existe em volta dos crustáceos, que vocês conhecem. Essa carapaça é como uma armadura de proteção, que é justamente o que os crustáceos trocam quando eles fazem a equidise. Eu até coloquei aqui do lado um samurai, né, de armadura para representar essa carapuça que esses animais têm, essa carapaça, desculpa. Bom, os crustáceos são um grupo extremamente diverso. A gente tem mais de 67 mil espécies conhecidas, sendo que as espécies mais conhecidas são mais familiares entre nós, são aquelas que servem de alimento, né? São os que a gente chama de decápodes, aqueles que têm 10 patas, que são os camarões, lagostas, né? São animais que a gente come, então a gente está em contato direto, principalmente quem mora em área de litoral, que tem mais acesso a esse tipo de alimento. É uma fonte de alimento importante no Brasil e em várias partes do mundo, e é uma parte bastante importante da economia no mundo. É, Aqui, além desses crustáceos que são bastante importantes para a nossa alimentação, eu cito exemplo de mais alguns animais, como os copépodes, que são super importantes para a teia trófica marinha, né? Eles são a base da alimentação de um enorme grupo de animais. Temos os ostracóides, as pulgas d'água, as anfípodes. Tem várias espécies que são ectoparasitas. Eles são ectoparasitas de peixes, de mamíferos, vivem dentro de narina de mamíferos aquáticos, vivem grudados em peixes. E a gente tem algumas poucas espécies de crustáceos terrestres também. Uma coisa interessante é que frequentemente os crustáceos são chamados de insetos do mar. Isso é porque a gente sabe que eles filogeneticamente são muito próximos dos crustáceos, dos insetos, e porque eles, por essa aparência dessa carapaça dura que muitos insetos têm, essa enorme diversidade, variedade de formas, variedade de funções que eles executam no mar, assim como em geral os insetos executam na terra. Mas, na verdade, seria mais adequado a gente se referir a eles como se referir aos insetos como crustáceos terrestres. Isso que a gente vai ver nessa aula e que eu já comentei, inclusive em aulas passadas com vocês, nas nossas aulas de discussão. Muitas vezes os insetos são representados da forma que eles estão representados aqui nessa filogenia, como um grupo irmão dos crustáceos. Mas os estudos de filogenia recente têm demonstrado que, na verdade, não é essa a relação de parentesco. E, na verdade, os insetos estão mais dentro da filogenia de crustáceo do que se pensava antes. Aqui a gente tem uma representação mais clara dessa situação. Você pode ver aqui essa setinha que eu coloquei brilhante ali, azul, está apontando justamente para os insetos dentro da filogenia dos crustáceos. Como vocês podem observar, aqui tem tudo que está em vermelho são insetos e eles são grupo irmão de um grupo de crustáceo, que são esses crustáceos aqui xenocarida.
Eles, junto com Xenocarida, são grupo irmão de um outro grupo de crustáceos, que é esse grupo representado em azul, que é o Vericrustácea, e o conjunto formado pelo insetos e Xenocarida mais Vericrustácea, ou seja, esse grupão é grupo irmão de Oligostraca. Então, ou seja, o grupo mais externo dentro de crustácea é Oligostraca. Inseto está mais dentro de crustácea do que Oligostraca. Logo, eles não podem ser colocados fora dessa filogenia, senão a gente fica com um grupo parafilético. Se a gente lembrar das aulas de sistemática e filogenia, grupo parafilético é um grupo que não inclui todos os ancestrais, todos os membros descendentes de um mesmo ancestral comum. A gente estaria excluindo um grupo, o grupo dos insetos, sem nenhum motivo para isso, porque eles estão dentro desse grupo, eles descendem de um ancestral comum mais próximo, inclusive, se a gente pegar Vericrustácea, Xenocarida, eles compartilham um ancestral comum mais recente com crustáceos do que o próprio Oligostraca, que a gente não tem a menor dúvida para chamar de crustácea. Então, eles são crustáceos, certo? Isso é importante, isso eu quero que vocês entendam bem, e isso vai estar presente em uma das questões do estudo dirigido. Então, por favor, discutir e explicar direitinho no estudo dirigido por que inseto é crustáceo. Qual é a relação de parentesco que ele apresenta aqui, que eu acabei de explicar, que faz com que ele esteja inserido dentro de crustácea. Bom, entrando então agora para descrever a anatomia, né, para a gente pensar em quem são os crustáceos. Aqui a gente começa a falar então do plano corporal desses animais. Um dos animais que é mais usado de exemplo para os estudos de crustáceos, né, nas disciplinas de zoologia, são os lagostins, que são o que está representado aqui. Eles são parecidos com lagostas, com camarões. Tem uma anatomia muito bem conhecida, são animais grandes. Se a gente tivesse em aula prática, a gente poderia abrir inclusive, para a gente poder olhar realmente os caracteres anatômicos e conseguir entender melhor como que é o plano corporal desses animais. Bom, pensando de maneira geral no crustáceo, a primeira característica muito importante é justamente essa carapaça que a gente já falou, que é formada pela cutícula desses animais, e a cutícula dos crustáceos ela é formada de quitina e com partes de material calcário. Ela tem um material calcário que é o que garante justamente essa maior dureza dessa cutícula. O corpo deles pode ser dividido em 2 ou 3 tagmas. Por exemplo, eu coloquei aqui alguns tipos de segmentações que os crustáceos podem ter, como, por exemplo, ter o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, ou dividido em cefalotórax e abdômen, ou seja, quando a cabeça está fundida com o tórax, ou ter uma segmentação total do corpo, ou seja, o corpo todo segmentado, parecido com os miriápodes, né? E essa é a condição ancestral dos crustáceos, ou seja, os primeiros crustáceos, né, os ancestrais, tinham o corpo totalmente segmentado. Esses segmentos foram, ao longo da especialização e da diversificação dos crustáceos, esses segmentos foram se fundindo de acordo com a especialização dos animais para diferentes funções, para ocupar diferentes ambientes, para se alimentar de recursos diferentes, e que foi levando a essa especialização do corpo desses animais. Cada segmento corporal apresenta um par de apêndices e, além disso, eles têm 2 pares de antenas no primeiro segmento corporal. Somente os crustáceos apresentam 2 pares de antenas. Também uma característica bastante interessante desses animais. Aqui, então, a gente tem algumas características dos crustáceos, né? Vocês podem ver que é bastante complexo, a gente tem muita coisa para ver, por isso seria legal ter realmente uma aula prática para poder conseguir olhar em detalhes essas características desses animais. A gente vai chamar a atenção para algumas principais aqui. A primeira, então, no caso dos lagostinhas, eles têm essas
patas, essas primeiros pares de apêndices bem grandes, com essa quela bem grande. Aqui tem a pontada, aquela, essa parte aqui de cima do animal, olha, vocês podem observar aqui, que é justamente onde tem essas pinças. Mas, além disso, eles têm essas patinhas que estão presentes no tórax aqui, que tem uma quelazinha também, são as patinhas que eles usam para andar. No caso dos decápodes, principalmente dos lagostins. Essas patinhas que servem para andar têm a pontinha quelada e elas são chamadas de pereópodes. É um conjunto de patas especializadas para andar. Além dessas patas, vocês podem observar que eles têm uns apêndices que dá para visualizar melhor na parte ventral do animal. Então, aqui do lado esquerdo a gente tem a parte dorsal do animal, do lado direito a gente tem a parte ventral. Eu apontei ali com uma chave os pleópodes, que são essas patinhas que eles têm, que nessa figura estão para dentro e que eles usam para nadar. Então, elas são chamadas de pleópodes. A cauda desses animais, ela é formada também de várias laminazinhas, né? Formando como um leque, que é chamado de urópode. E a estrutura do meio, que é a prolongação do último apêndice, né? Assim como a gente tinha lá no Schiphosura, o telson, essa parte central do urópode é também o telson dos crustáceos. Então, e aí vocês podem observar também na parte da frente os dois pares de antena, um par mais curto e um par mais longo. Vamos mostrar isso melhor mais para frente, mas é importante vocês saberem que eles têm dois pares de antenas. Outra característica também que é interessante é que eles têm aí o corpo coberto por essa carapaça única na parte da frente do corpo, né, na parte torácica, mas na parte do abdômen desses animais, por exemplo, no exemplo que eu estou trazendo aqui do lagostim, ele tem o corpo segmentado e não é uma carapaça única fundida cobrindo tudo. Quando não tem essa carapaça única, ele tem a cobertura de cutícula parecida com a dos insetos que a gente falou, que é um tergito dorsal, pleuritos laterais e o esternito cobrindo a parte ventral. Então, aquela mesma configuração de equidízio ou de cutícula corporal que os insetos apresentam. Interessante deles, então, esse corpo segmentado com essa cutícula que pode formar grandes carapaças únicas, mas elas são articuladas e elas têm partes separadas, que é o que garante o movimento. Senão ele seria se fosse uma única carapaça dura, o animal não teria como se movimentar. Assim como a armadura do samurai, se você pensar, ela tem por exemplo, aquela parte da frente aqui, né, do externo, e a parte dorsal, ela é toda rígida, mas você tem as outras partes do corpo que são separadas, né, a calça, por exemplo, da armadura, as partes dos braços são placas separadas, justamente para que o samurai consiga se mover. É a mesma coisa do crustáceo. Falando um pouco mais sobre os apêndices desses animais, eles são bastante interessantes. E diferentes espécies, diferentes grupos dentro dos crustáceos apresentaram especializações desses apêndices. Como, por exemplo, essas antenas ramificadas que eles apresentam, né? E esses órgãos birremes. Aqui embaixo vocês têm uma figura com vários tipos de apêndices diferentes que esses animais podem apresentar. Meu gato quer sair, aguenta aí. Pronto, coloquei o gato para fora, continuar a aula. Então, eu estava falando aqui sobre os apêndices desses animais, vocês podem ver que eles têm várias... eles evoluíram em comum, por quê? Pela representação que eles têm na figura. Essas partes coloridas, todas que têm a mesma cor, têm a mesma origem embrionária. E a partir da diversificação dos crustáceos e da evolução
desse grupo, dos diferentes grupos dentro de crustáceos, eles foram assumindo formas diferentes para executar funções diferentes, mas eles têm uma mesma origem evolutiva, que se a gente traça a diversificação, a gente consegue então entender a história evolutiva desses animais. Aqui vocês conseguem ver, por exemplo, tudo que está representado em vermelho, aqui esse vermelho clarinho, meio laranjado, tem a mesma origem embrionária. E olha como tem formas completamente diferentes, tamanhos relativos diferentes, em apêndices diferentes. Ou seja, as modificações sofreram grandes modificações nos apêndices desses animais. Aqui então vocês conseguem ver também algumas características interessantes que são, por exemplo, do lado direito, ali onde a gente tem aquele apêndice, né, aquela perninha quelada, vocês conseguem ver um prolongamento, parecendo uma asinha para cima em laranja, que é justamente a brânquia desses animais, são as brânquias. Então, uma característica interessante dos crustáceos, e que a gente vai explorar mais daqui a pouquinho, é que para sua respiração eles desenvolveram brânquias, e essas brânquias estão associadas com os apêndices desses animais. Elas estão na base do apêndice para dentro do corpo. Eu vou mostrar um cortezinho de um animal desse para vocês visualizarem daqui a pouco. Mas o interessante é ver realmente a evolução dessa enorme diversidade de apêndices diferentes que os crustáceos apresentam. Então, ainda falando dos apêndices, agora os apêndices associados com a cabeça dos animais para vocês verem em melhores detalhes. Então, aqui a gente tem a visão ventral, né, de um lagostim, a boca dele, aqui onde está mouth, é a boca. E aí a gente tem as maxilas, as mandíbulas, os maxilípedes, são todos apêndices também da região oral, da região ventral desse animal, e as antenas, os dois pares de antenas. O menor par, né, o par mais de tamanho menor, é ramificado, e o par maior, que é possível ver também na foto do lagostim aqui do lado, que é bem longo. Então, sobre a respiração e a circulação desses animais, vamos dar início então com a parte de respiração. Como eu disse, eles têm essas brânquias aqui na base das patas. Se vocês olharem aqui na figura de baixo, vocês conseguem ver como que essas brânquias realmente são. Elas parecem uma pena, assim. Elas têm ramificações bem fininhas, assim. E elas são organizadas parecendo uma penugem mesmo, ligadas na base da pata, né, do apêndice locomotor desses animais, na parte do que seria o coxopodito nos insetos, né, o coxópode aqui do crustáceo. Essas brânquias, elas ficam protegidas por uma cutícula bem fina, que passa por cima, que é meio transparente, inclusive, então é fácil de visualizar. E dentro tem a cavidade da brânquia, que é essa parte. Se você observar aqui, entre a primeira brânquia e a carapaça, você consegue ver que tem uma abertura que está num tom de amarelo meio dourado, que é a cavidade das brânquias, por onde vai passar a água, de onde eles vão tirar o oxigênio da água para levar para as brânquias, e esse oxigênio ser então transposto para o corpo através do sangue. Tem uma exemplificação melhor disso aqui. Então, vocês podem observar aqui como que é o sistema circulatório desses animais. Vocês já viram as brânquias na parte anterior aqui. Aqui as brânquias estão representadas por essas estruturas em amarelo, bem longas, parecendo também com uma pena, que tem uma linha azul e uma linha vermelha. Essa linha azul é por onde passa o sangue com pouco oxigênio. Essa linha vermelha é o sangue que está retornando da brânquia, que já está oxigenado. Então, vamos visualizar qual é o caminho que esse sangue faz no corpo para levar o oxigênio para o corpo. Começando pelo coração, então, que está apontado aqui também com essa seta num azul fluorescente, para ficar mais fácil. Uma coisa para chamar atenção também, antes de eu fazer o caminho, falar
acompanhar o caminho do sangue com vocês. O sangue desses animais pode ser com hemoglobina ou hemocianina. Se é hemoglobina, o sangue é vermelho, ou se é hemocianina, o sangue é azul. Mas, de qualquer forma, é a estrutura que é responsável, a molécula que é responsável por transportar o oxigênio. Então, o sangue vai levar o oxigênio para as partes do corpo. Eles têm um sistema circulatório aberto. O que é isso? O sangue passa pela hemocele, aquela cavidade aberta do corpo, que a gente já viu para os insetos e para outros animais também, outros invertebrados. Diferente da gente, por exemplo, que temos um sistema circulatório fechado. Então, o sangue só corre dentro das nossas veias. Ele não sai para uma cavidade corporal fora das veias. Nosso sangue vai passar só dentro das veias, vai até o coração e voltar, sempre circulando dentro de veias. No caso dos crustáceos, ele vai passar um tempo na hemocele, nessa cavidade. Então, começando pelo coração, o sangue vai ser bombeado e vai descer pela artéria, que é essa veia, né, grande no centro aqui da figura. Infelizmente, nesse aplicativo eu não consigo usar apontador para mostrar para vocês, mas vocês podem ver que nas laterais eu tenho o coração no meio, eu tenho veias chegando pela lateral e eu tenho a artéria descendo pelo meio. Vocês podem ver que as setinhas da lateral estão apontando para o coração, e descendo pelo meio eu tenho as setinhas apontando para baixo, que é justamente a artéria. Então, o sangue vai descer por essas artérias, ele vai seguir e vai passar, então, por esse seio external e vai ser jogado para as cavidades do corpo. Vai levar oxigênio, esse é o sangue oxigenado, que vai levar para todo o corpo o oxigênio para nutrir as células e manter o funcionamento do corpo do artrópode. Então, esse sangue vai correr todo o corpo e aí ele vai retornar, entrar por essa veia que está em azul. Quando ele entra por essa veia que está representada em azul aqui, ele vai passar e vai entrar para dentro da câmara branquial. Então, ele vai entrar, passar por essa partezinha azul, subir e seguir para a câmara branquial. Na câmara branquial, ele vai entrar pela veia que passa dentro da brânquia e vai caminhar para essas veinhas bem fininhas. E aí o sangue que está praticamente sem oxigênio, só tem gás carbônico, porque o oxigênio já foi levado para todo o corpo, vai entrar em contato com a água do mar que está passando ali pelas brânquias. Ao entrar em contato com a água, por osmose, o oxigênio vai passar para dentro do sangue, vai passar através da parede das brânquias para o sangue e o gás carbônico vai ser eliminado. E aí, depois de passar, ele vai retornar por essas veinhas ou artérias em vermelho e vai subir de volta para o coração, até chegar no coração e ser novamente bombeado para o corpo. Então, esse é o caminho que o sangue vai fazer. Ele vai sair do coração com oxigênio, descer, ser bombeado para o corpo, ser liberado na hemocele, retornar, entrar para as brânquias, recuperar o oxigênio, liberar o gás carbônico e então voltar para o coração para ser bombeado novamente para o resto do corpo. Esse é o caminho da circulação desses animais. E a excreção, como que acontece? Bom, a excreção é a liberação dos resíduos nitrogenados, aquilo que não foi aproveitado no corpo, é o que está sobrando, são os excretas nitrogenados, que restam do processamento de alimentos, de tudo que já foi realizado no corpo. Então, a água entra, ela é filtrada, ela é levada para executar todas as funções fisiológicas do corpo e ela vai ser excretada. Aqui vocês conseguem visualizar por meio dessas glândulas antenares que esses animais têm. O que acontece? Eles têm essa glândula antenar que fica na região da cabeça, ela está representada em verde aqui na primeira figura, ela tem esse túbulo renal grande que se liga ao labirinto e ao saco terminal. Isso tudo está na região da cabeça do animal. Então, vai passar tudo por esse saco external.
Então, como que isso acontece? Na verdade, assim, todo o líquido que está dentro da hemocele do crustáceo vai, por pressão hidrostática, forçar a filtração desses fluidos ali na região do saco terminal. E aí, os sais, a glicose, os aminoácidos, tudo que é importante e bom ainda para a vida do crustáceo vai ser reabsorvido pelo corpo para ser utilizado, e todos os excretas, tudo que deve ser eliminado, vai ser levado desse saco terminal através do túbulo renal para essa bexiga. E essa bexiga vai se abrir na base das antenas na cabeça do crustáceo e vai ser eliminado por ali. Então, os excretas nitrogenados, a urina, tudo sai na base da antena ou da maxila. Em algumas espécies fica na base da maxila, mas sai aqui pela parte da frente. Ou seja, outra característica diferente e interessante é que o crustáceo faz xixi pela cabeça, na base das antenas. Aqui tem uma figura, mas ficou muito pequenininha, que seria para poder mostrar justamente essa glândula aqui. Ela tá em verdinho, acho que vocês não vão conseguir ver nessa figura. Eu vou colocar ela maior para vocês no Classroom. Mas isso seria justamente um lagostim sem a carapaça para poder ver a posição dos órgãos. É mais legal quando a gente vê na aula prática. Tá, e o sistema nervoso desses animais, o sistema muscular desses animais? Bom, primeiro, o corpo, todo o movimento corporal, ele é feito por músculos. Os músculos são músculos estriados e eles têm movimentos flexores e extensores. Então, os músculos que são os extensores, eles vão mover os apêndices corporais para longe do corpo, e os flexores vão puxar para perto do corpo. Então, tem um conjunto de músculos que age puxando os apêndices para perto do corpo e um grupo mandando para longe do corpo. Então, eles são músculos antagonistas, eles têm funções opostas, e é pela contração e extensão desses músculos que o animal consegue mover todos os apêndices, tanto as pernas para andar, ou os pleópodes para nadar, ou os apêndices para se alimentar, tudo são movidos por esses músculos estriados. O sistema nervoso desses animais é bastante interessante, lembra um pouco o sistema nervoso dos insetos, ele é bastante desenvolvido, eles têm alguns, a gente vai ver até algum exemplo que eu trouxe ali, bastante interessante da percepção desses animais, que em alguns casos é extremamente acurada, mais do que a nossa, inclusive. Então, eles têm um sistema nervoso bem desenvolvido. E esse sistema nervoso é formado de gânglios, o gânglio supraesofágico e de gânglios subesofágicos. O gânglio supraesofágico você consegue ver representado em azul clarinho aqui nessa figura aqui de baixo, ó. Tem o olho, logo atrás do olho tem uma estruturinha azul clarinha que é o gânglio supraesofágico, que é o equivalente ao cérebro desses animais. Mas, além disso, eles têm os gânglios subesofágicos, que estão representados embaixo aqui, ó, passando por baixo do estômago e se estendendo até o final do corpo. E esses gânglios são ligados por um cordão nervoso, e em cada segmento corporal você tem um par de gânglios. Esses pares de gânglios, eles têm nervos que se ligam aos apêndices que estão nesses segmentos corporais, que são justamente o que vai fazer a movimentação desses animais, vai permitir a sua movimentação. Eles, além disso, para percepção do ambiente, eles têm uma série de órgãos dos sentidos diferentes. Eles podem ter olhos, estatocistos, pelos táteis para perceber movimentos na água, ou para percepção tátil mesmo. Tem receptores de sabor, receptores de cheiro, tudo isso eles percebem. E, claro, não são todas as espécies que têm todos esses órgãos dos sentidos. Cada grupo de organismos, né, cada táxon vai ter
uma parte desses órgãos. Então, é de maneira geral para vocês entenderem quais tipos de órgãos dos sentidos esses animais podem ter. Assim como a gente pode ter uma disciplina inteira só sobre insetos, a gente poderia ter uma disciplina inteira só sobre crustáceos, para então entender melhor a diversidade desses animais. Aqui a gente tem que passar de maneira mais superficial por eles. Aqui eu trouxe um exemplo muito interessante que é desse animal, ele é chamado de camarão-pavão, lagosta-pavão, acho que é lagosta-pavão, que seria a tradução do nome desse animal, né? Eu vou colocar ele aparece nesse vídeo que eu coloquei para vocês no Classroom, mas eu vou colocar mais um videozinho exclusivamente sobre esse animal, que é um animal super interessante. Como vocês podem ver, ele tem uma cor maravilhosa, né? Ele é um conjunto de cores muito bonito, por isso que ele é chamado de pavão. Você pode ver que o urópode dele também chama bastante atenção pelas cores, e ele tem olhos bem grandes. Você pode ver que os olhos dele chamam bastante atenção. É diferente do que era o olho de um lagostim, por exemplo, que a gente vê aqui, ó. Deixa eu ver algum que dá pra ver melhor o olho do lagostim como era. Acho que vai ter que ser nessa figura aqui mesmo, que não tá nem tão bom. Mas aqui parece até maior do que é. Mas o olho do lagostim, tá vendo? É bem simples, bem pequeno, um olhinho pretinho. Agora, se você olha o olho desse animal, olha como ele é grande. E o que acontece? Por que eu tô chamando a atenção para isso? Ele tem um número enorme de receptores de cores. Aqui, se você olhar essas duas escalas de cor que eu tô mostrando, tem uma em cima e uma embaixo, certo? Essa escala de cores de cima é a escala de cores que a gente enxerga, que o ser humano enxerga, que a gente tem receptor para 3 tipos de cores. E aí a gente enxerga combinações e variações dessas cores. Então, uma escala de cores que a gente enxerga está representada nessa primeira linha. A linha de baixo é a representação da escala de cores que um cachorro enxerga. Ele só tem receptor para 2 cores diferentes. Então, se você observar em cima, por exemplo, o que a gente enxerga como rosa, ele enxerga embaixo como um roxinho. E aí uma escala de amarelo muito grande, porque ele não consegue perceber o vermelho, ele não consegue perceber o verde, por exemplo. Vocês conseguem observar comparando as duas escalas de cores, a de cima e a de baixo. E isso, a diferença nós temos 3 receptores de cores, eles têm 2 receptores de cores. Então, a perda de um receptor de cor leva a toda essa alteração. Agora, essa espécie de crustáceo que eu estou mostrando tem 16 receptores de cores. Então, vocês conseguem imaginar a percepção de cor e como que esse animal enxerga o mundo em muito mais detalhes do que a gente, com muito mais cores, com muito mais... É inimaginável. A gente não consegue nem ter dimensão do que será que esse animal enxerga, de como ele vê o mundo. Então, eu acho isso uma coisa extremamente incrível, a percepção de cor desses animais. Além disso, eles podem visualizar a luz, além de poder visualizar isso, eles podem ver luz ultravioleta e podem ver a luz polarizada circular. A gente só vê a luz polarizada linear. Eles conseguem ver a luz polarizada circular. E isso é percebido por testes em laboratórios, que é uma coisa que a gente também não tem percepção, então a gente não consegue nem imaginar como é. E, não bastando tudo isso, eles conseguem movimentar os olhos independentemente. Se você observar nessa figurinha aqui de cima que eu coloquei, um olho está para frente e o outro está virado para trás. Então, ele consegue observar o mundo em todas as direções, ele consegue mexer para cima, para baixo, o olho para um lado, para o outro, e tá com um parado aqui. Então ele pode estar olhando para frente com esse olho aqui, e com o outro ele está observando o que está ocorrendo ao redor. Então a percepção de mundo desse animal é uma coisa fantástica. Não bastando todos esses superpoderes incríveis, eles têm uma habilidade de funcionar incrível também, que ele dá um soco, né, com a sua pinça quelada para frente. Esse soco ele é numa velocidade tão grande que ele funciona como se fosse um tiro. Ele faz a água ferver só com o movimento, de tão rápido que é o movimento dele.
E aí ela emite um jatinho de água quando ele dá esse soco, que tem a velocidade de uma bala de calibre 22. E ele usa isso justamente para matar as presas dele, que são caranguejos, moluscos, alguns outros animais, para caçar. Inclusive tem vídeos no YouTube mostrando esse animal quebrando aquário. Quando ele é criado em aquário, ele dá um socão assim na água e consegue rachar o aquário. Então é um bicho super interessante. E esse é um dos que a gente conhece. Eu falei, a gente conhece cerca de 67 mil espécies, um pouco mais do que isso, de crustáceos. Mas, na verdade, são animais que a gente conhece muito pouco. Se a gente parar para pensar, eles estão no oceano. A gente não consegue amostrar bem a terra onde a gente vive. Tem milhares e milhares de insetos que a gente não conhece ainda, que a gente não descreveu ainda. Lembra do exemplo que o William deu para vocês na aula, da abelha que ele encontrou, achou incrível quando ele estava na graduação, levou para mostrar para o professor e ele só colocou numa gaveta com as outras dezenas de abelhas que ele tinha lá para descrever um dia ainda. Então, assim, isso que a gente dá conta de pegar. No mar, mergulhar, encontrar essas espécies é extremamente difícil. Então a diversidade é provavelmente imensamente maior do que a diversidade que a gente conhece atualmente. E quanto mais é a percepção desses animais, a fisiologia desses animais, a gente tem coisa demais para poder aprender e conhecer sobre eles ainda. É uma coisa fantástica. Por fim, o último aspecto interessante também que a gente vai falar é sobre a reprodução desses animais. A maior parte dos crustáceos conhecidos são gonocóricos. Relembrando, toda aula eu falo, gonocórico é a mesma coisa que dioico, tem macho e fêmea, né? Nós temos os dois sexos. Mas a gente tem algumas espécies monóicas, sempre acontece isso, né? Na aula a gente sempre fala, a maioria é gonocórico, mas tem os monóicos. Nada em biologia tem uma regra certa, né? A gente sempre tem alguma exceção para a regra. Bom, então, entre os monóicos, a reprodução pode ocorrer por fertilização cruzada ou por partenogênese. Fertilização cruzada é quando, embora você tenha os dois sexos no mesmo indivíduo, eles cruzam, então o macho desse, a parte macho desse fecunda a fêmea desse, e a parte fêmea desse fecundada pela parte macho do outro. Ou partenogênese mesmo, que ela independeria do macho para se reproduzir. O desenvolvimento, né, dos filhotes pode ser direto ou indireto. Lembrando novamente, desenvolvimento direto é quando o organismo que nasce, ele já tem a forma igual à do adulto. Ele só é menor e vai crescer. Já o desenvolvimento indireto é quando o organismo nasce com uma forma muito diferente, uma forma larval, e ele vai se desenvolver, passar por uma metamorfose para então atingir uma forma igual à do adulto. O processo com desenvolvimento indireto é mais comum e eles têm uma larva muito específica que é chamada de larva náuplio. Essa larva, ela tem 3 pares de apêndices que servem para nadar e tem um olho médio. Ela está representada aqui e no livro tem essa figura dessa reprodução também, no livro do Hickman, que está disponível para vocês no Classroom. Então, esse animal vai passar, então, pela fase de ovo, a larva náuplio, uma segunda fase larval e então ele vai se desenvolver. Vai passar por mudas, por equidise ao longo da vida até atingir a forma adulta, assim como os outros organismos. Os apêndices e os segmentos corporais vão sendo adicionados à medida que esse organismo passa por mudas. Então, vamos supor, ele nasceu, cresce, vai trocar, perde a carapaça, né, vai fazer a muda e aí vai ser adicionado um novo segmento corporal e um novo par de apêndices. Aí na próxima muda vai ser adicionado mais um segmento corporal, mais um par de apêndices. Outra característica interessante que muitas das espécies, por exemplo, se ao longo da vida ela perde um apêndice, quando ela passar por um processo de muda, ela vai conseguir recuperar, crescer um novo apêndice para substituir aquele que foi perdido.
Por último, uma questão interessante também é como acontece a regulação hormonal da equidise, da muda desses animais. Ela é acionada pelo ambiente, então as características, mudanças nas características ambientais podem levar o animal a sofrer a muda, e aí o que acontece é um decréscimo, uma diminuição do hormônio inibidor da muda. É um hormônio que, enquanto está em alta quantidade no corpo, impede que o animal sofra muda. E aí, quando ocorre essa mudança no ambiente, esse hormônio diminui em quantidade. A diminuição em quantidade desse hormônio inibidor da muda leva a um aumento da equidisona. Lembra da equidisona que a gente falou lá quando a gente começou a falar de panartrópoda, que é o mesmo hormônio que regula a muda lá nos nematódios, aí nos insetos, nos Eita, que tá difícil hoje, hein? Nos onicóforos, enfim, todos esses organismos são regulados pelo mesmo hormônio, a equidisona. Acontece o mesmo nos crustáceos. E aí, ao aumento na equidisona, vai levar ele, então, a sofrer o processo de muda. No vídeo que eu tô deixando, também tem exemplo do animal passando pelo processo de muda, que é super interessante, é muito legal de ver. Por favor, assistam o vídeo. Por fim, sobre a diversidade, a gente tem 3 grandes grupos de crustáceo, né, que são Oligostraca, Xenocarida e Vericrustácea. Dentro desses 3 grupos, a gente tem diversas ordens de crustáceos, a gente tem uma diversidade enorme. Os que a gente conhece mais são os decápoda, porque são aqueles que têm função alimentar para a gente, né, tem uma função econômica importante. Eu não vou passar por todas as ordens, porque a gente não tem tempo para isso. São detalhes morfológicos que vão mudar, que a gente não vai conseguir abordar agora. Mas é interessante vocês darem uma olhada no livro para conhecerem, saberem os animais que existem e verem o vídeo também, que lá também mostra grande parte desses animais, ou pelo menos relativamente grande parte desses animais. Tá bom, gente? Então a gente fica por aqui. O conteúdo que foi abordado na aula de hoje está disponível no capítulo 20 do Hickman. Tem também muito mais detalhes sobre isso no Brusca. Eu tô falando do Hickman porque ele é que eu usei como base para preparar isso. Lá eu gosto mais das figuras do Hickman porque são coloridas, acho mais fácil de ver. Mas o Brusca tem muito mais informação que no Hickman. Quem tiver o fôlego aí, o interesse, dá uma olhada no Hickman para poder ver o conteúdo. E acho que a gente fica por aqui, então. Bons estudos para vocês. Vejo vocês na quarta-feira. Abraço.